Você já sentiu que, não importa o quanto tente, algo te puxa para trás, como uma corrente invisível? Desde pequeno, te ensinaram a aceitar o pouco, a não sonhar alto, a chamar sofrimento de virtude. Isso não é acaso, é o medo herdado. Uma programação que faz o pobre se contentar com migalhas, enquanto a elite sonha com o mundo. Neste vídeo, vamos revelar como esse medo é plantado na sua mente, desde a infância, e como ele te impede de viver a vida que você merece. Já se perguntou por que sente culpa ao querer mais? Ou por que parece tão difícil romper o ciclo da pobreza? Vamos mostrar como o sistema te treina para ficar parado, e mais importante, como você pode quebrar essas amarras. Inscreva-se no canal e vem com a gente nessa jornada de despertar. Já sentiu um peso que te impede de ir além, mesmo quando você quer mais da vida? Como se uma voz silenciosa sussurrasse: fique onde está, isso não é para você. Esse peso não nasceu com você. Ele foi passado, como uma herança que ninguém escolheu, de geração em geração. Ser pobre não é só ter pouco no bolso, é carregar um medo que te ensina, desde criança, a aceitar o mínimo, a não ousar sonhar grande, a acreditar que desejar mais é errado. Esse medo é como uma âncora que te mantém preso a uma vida de restos. E hoje vamos descobrir de onde ele vem e como soltá-lo. Quando você era pequeno, talvez tenha ouvido frases que pareciam simples, mas que marcaram sua alma. Não mire tão alto, você vai se frustrar. Seja grato pelo que tem. Isso não é para nós. Essas palavras vinham de pais ou avós que, com amor, queriam te proteger. Mas sem querer, eles plantaram uma semente de medo. Não era má intenção. Eles também foram moldados por um mundo que os fez acreditar que sonhar é perigoso, que tentar é arriscar demais. E assim, com carinho e preocupação, te passaram um fardo, a crença de que o pouco é o suficiente, de que a vida é só para aguentar. Pensa na sua infância. Quantas vezes te disseram que algo era muito caro ou fora do seu alcance? Quantas vezes seus sonhos foram cortados com "pra que isso?" ou "se comporta"? Essas palavras não eram só sobre coisas materiais. Elas te ensinaram a se limitar, a não querer muito, a não incomodar. Enquanto outras crianças eram incentivadas a explorar, a errar, a sonhar sem limites, você aprendia a ficar quieto, a se encaixar, a sobreviver. A vida, para você, não era uma aventura. Era uma lista de regras. Trabalhe duro, aceite o que vier e nunca peça mais. Esse medo não fica só na família. Ele é reforçado em cada canto da sociedade. Na escola, onde você esperava encontrar um caminho para crescer, muitas vezes encontrou um sistema que te treina para obedecer, não para pensar. Salas cheias, professores sobrecarregados e uma mensagem clara: não questione, apenas siga. Você decorava respostas, escrevia o que o professor queria, aprendia a se calar. E quando tentava ser diferente, sonhar maior, talvez tenha ouvido risadas ou comentários como: quem você pensa que é? Já passou por isso? Já sentiu que querer mais te tornava um estranho no meio dos seus? Um pensador chamado Pierre Bourdieu falava de algo chamado hábitos. É como um conjunto de ideias invisíveis que você absorve sem perceber, que guiam suas ações como se fossem naturais. Para quem cresce na pobreza, esse habitus é como uma gaiola. Ele te faz acreditar que seu lugar é pequeno, que querer mais é arriscado, que tentar mudar é perigoso. Você cresce achando que trabalhar até se esgotar, aceitar desrespeito e ainda sorrir é sinal de força. Mas não é. É o medo herdado te convencendo que essa é a única vida possível. Agora, pensa no seu dia a dia. Quantas vezes você aceitou um trabalho que te esgota porque melhor isso do que nada? Quantas vezes engoliu um tratamento injusto porque é assim que funciona? A sociedade te vende a ideia de que ser trabalhador é ser herói, mas só se você não reclamar. Esse é o golpe. Te convenceram que aguentar tudo calado é virtude, que querer mais é egoísmo.
Você pega o ônibus lotado, trabalha horas por um salário que não dá para viver e ainda te dizem: agradeça por estar empregado. Isso é vida? Ou é uma armadilha que te ensinaram a aceitar? A fé, muitas vezes, também vira uma ferramenta desse sistema. Não a fé verdadeira, que te dá esperança, mas aquela usada para te manter quieto. Quantas vezes ouviu: Deus está te testando, aguente? Ou sua recompensa vem depois? Essas ideias transformam a dor em algo nobre. Elas te fazem acreditar que querer mais é pecado, que questionar é ingratidão. Um filósofo chamado Nietzsche já apontava isso. Transformar sofrimento em mérito é uma forma de controlar quem está embaixo. E quem sente isso mais? Quem cresceu com o medo herdado, com a cabeça baixa, com o coração preso. O consumo é outro laço que te amarra. Já sentiu vontade de comprar algo só para se sentir vivo? Um celular novo, uma roupa que brilha, qualquer coisa que grite: eu sou alguém. Não é vaidade, é um vazio querendo ser preenchido. Quando o mundo te ignora, quando ninguém te valoriza por tentar, você busca no consumo um momento de alívio. Mas é uma armadilha. Cada parcela, cada juro alto, te afunda mais. O sistema te vende a ilusão de que você merece aquele item, mas não te conta que o preço real é sua chance de crescer, de investir em você, de mudar sua história. Esse medo herdado vive nas histórias que você carrega. Talvez sua mãe, exausta, te disse para não se misturar com gente diferente. Talvez seu pai, machucado pela vida, te ensinou que o importante é sobreviver. Eles não estavam errados, estavam presos. Presos por um mundo que os convenceu que sonhar é arriscar demais. E sem querer, passaram isso para você. Agora, como adulto, você sente um aperto no peito toda vez que pensa em mudar, em crescer, em ser mais. Já sentiu essa culpa? Esse medo de estar traindo quem te criou, quem te amou, mas também te limitou? Um pensador chamado Frantz Fanon falava sobre o peso da opressão. Ele dizia que quem sofre carrega um conflito dentro de si. Uma parte quer se libertar, outra teme se perder. Isso explica a luta de quem tenta mudar. Você já foi o primeiro da sua família a querer algo diferente? A estudar, a falar de um jeito novo, a sonhar com um futuro que ninguém imaginou? Se sim, sabe como é solitário. Sua família às vezes te olha como se você estivesse se afastando. O mundo novo te vê como um intruso. É uma batalha dupla, contra o sistema lá fora e contra o medo dentro de você. Mas aqui está a verdade que pode te salvar. Esse medo não é seu. Ele foi colocado em você. E se foi colocado, pode ser tirado. O primeiro passo é enxergar ele. Cada vez que você hesita em tentar, cada vez que sente culpa por querer mais, é esse medo falando. Ele não é sua voz. É a voz de um sistema que te quer quieto, pequeno, conformado. O segundo passo é despertar sua curiosidade. Lembra de quando você era criança e queria saber tudo? Essa criança ainda está aí. Leia algo novo, aprenda uma habilidade, converse com quem pensa diferente. Cada pequeno passo é uma rachadura na gaiola. O terceiro passo é agir. Sonhar é bom, mas sem ação. É só ilusão. Comece com o que está ao seu alcance. Quer estudar? Há cursos grátis na internet. Quer mudar de trabalho? Pesquise, aprenda algo novo. Quer ser ouvido? Escreva, fale, crie. O sistema te ensinou a esperar, mas a liberdade vem de quem faz. Vai ser difícil? Sim. Romper com o medo herdado é como aprender a caminhar de novo. Você vai tropeçar, vai sentir culpa, vai ouvir vozes dizendo volta para o seu canto. Mas cada passo te leva mais longe da prisão que te ensinaram a chamar de lar. E se você cair? Levante. Um filósofo chamado Sartre dizia que somos livres para escolher, mesmo quando tudo parece nos prender. Escolha tentar, mesmo com medo. Escolha aprender, mesmo com dúvidas. Escolha sonhar, mesmo com as vozes do passado. Você não precisa mudar tudo agora. Um passo de cada vez já é uma revolução. E o mais incrível, quando você começa a mudar,
você inspira outros. Sua família, seus amigos, seus filhos. Você quebra o ciclo não só para você, mas para quem vem depois. Chegar até aqui, ouvir essas palavras, já é um sinal de que algo em você quer mais. Você está começando a questionar, a olhar para esse medo de frente. Isso é o início de algo grande. Compartilhe essa ideia com quem precisa ouvir. Curta, comente, espalhe essa semente. Cada pessoa que desperta é uma rachadura no sistema. E se quiser caminhar com a gente, inscreva-se no canal, junte-se a essa comunidade. A jornada está só começando e o próximo passo é seu. Sabe aquele momento em que você olha para a sua vida e sente que está preso, como se corresse sem sair do lugar? Esse sentimento não é por acaso. É o medo herdado trabalhando, te fazendo acreditar que o máximo que você pode alcançar é o que já tem. Esse medo não é só uma voz na sua cabeça. Ele se infiltra nas suas escolhas, nos seus hábitos, até na forma como você enxerga o futuro. Ele te faz escolher o seguro, o conhecido, mesmo que isso signifique uma vida que não te satisfaz. Mas de onde vem essa força que te segura? E mais importante, como você pode começar a se soltar? Pensa na sua rotina. Você já se pegou fazendo coisas só porque sempre foi assim? Talvez você continue no mesmo emprego, mesmo odiando, porque ouviu desde pequeno que trabalho é trabalho, não precisa gostar. Talvez você evite arriscar algo novo, como abrir um negócio ou aprender uma habilidade, porque uma voz antiga ecoa. E se der errado? Esse é o medo herdado em ação. Ele não te deixa tentar, porque te ensinaram que o fracasso é pior que a estagnação. Mas quem decidiu que ficar parado é melhor? Quem te convenceu que o risco não vale a pena? Esse medo começa cedo, muitas vezes em casa, mas é na sociedade que ele ganha força. Lembra de quando você era criança e via o mundo dos ricos na TV? Carros brilhantes, casas enormes, vidas que pareciam tão distantes. E alguém dizia: "Isso é para outro tipo de gente, não para nós." Essas palavras não eram só sobre dinheiro. Elas desenhavam uma linha invisível entre o que você podia querer e o que era permitido. Com o tempo, essa linha vira uma muralha. Você cresce acreditando que certos sonhos, certas vidas, simplesmente não são para você. Na escola, esse medo se solidifica. Em vez de te ensinar a explorar, a escola muitas vezes te treina para se encaixar. Você já teve um professor que te desencorajou a perguntar, que disse: "Só faça o que eu pedi." Ou já foi zoado por querer estudar mais, por querer ser diferente? Isso não é coincidência. O sistema educacional, principalmente para quem vem de baixo, não é feito para te fazer voar. É feito para te manter no chão, obedecendo, aceitando, sem questionar. Você aprende que sonhar grande é ser metido, que pensar diferente é arrumar problema. Um pensador chamado Paulo Freire, que entendia o Brasil como poucos, dizia que a educação verdadeira liberta, mas a educação que muitos recebem só prende. Ela te ensina a repetir, não a criar, a decorar, não a refletir. E quando você sai da escola, carrega um diploma que não pesa nada e uma cabeça cheia de limites. Você já sentiu isso? Aquele vazio de saber que estudou, mas não sabe como usar isso para mudar sua vida? Esse é o medo herdado te dizendo que seu lugar já está definido. Mas o pior não é só o que te ensinaram. É como você começa a repetir isso. Já reparou como, às vezes, você mesmo se sabota? Você quer mudar, mas desiste antes de tentar. Quer um emprego melhor, mas acha que não é qualificado. Quer estudar algo novo, mas pensa: já estou velho para isso. Essas ideias não são suas. Elas foram plantadas por anos de mensagens que te fizeram duvidar de si mesmo. E o mais cruel, você começa a passar isso adiante, como seus pais fizeram, como os pais deles fizeram. É o ciclo do medo herdado, uma corrente que atravessa gerações. Agora pensa nas pessoas ao seu redor. Quantas vezes você viu alguém com talento, com ideias, mas que nunca tentou? Talvez um amigo que poderia ter sido artista, mas virou operário porque era mais seguro. Ou uma prima que sonhava ser médica,
mas desistiu porque não era para ela. Essas histórias não são raras. Elas são o resultado de um sistema que te faz acreditar que o pouco é o único caminho. Mas e se fosse diferente? E se você pudesse ser o primeiro a romper essa corrente? A solução começa com um passo simples, mas poderoso: reconhecer que esse medo não é seu. Ele foi colocado em você por um mundo que lucra com sua conformidade. Cada vez que você sente vergonha por querer mais, cada vez que hesita em tentar, é esse medo falando. Mas ele não é maior que você. Comece pequeno. Pergunte a si mesmo: o que eu faria se não tivesse medo? Talvez seja ler um livro, fazer um curso online, conversar com alguém que já chegou onde você quer. Cada ação é uma rachadura no muro que te separa dos seus sonhos. E se sentir que está sozinho nessa? Não está. Muitos estão lutando a mesma batalha, enfrentando o mesmo medo. Compartilhe sua história, pergunte aos outros como eles estão enfrentando isso. Curta, comente, espalhe essa ideia, porque cada pessoa que começa a questionar é um passo para mudar não só a própria vida, mas o mundo ao redor. A jornada está só começando e o próximo passo depende de você. Você já olhou para o espelho e sentiu que poderia ser mais, mas algo te trava? É como se uma barreira invisível te mantivesse no mesmo lugar, mesmo querendo mudar. Esse é o medo herdado, uma força que não explica, só limita. Ele te faz escolher o caminho mais seguro, mesmo que seja uma estrada sem fim, cheia de cansaço e vazio. Ele te faz acreditar que a vida é só isso: trabalhar, pagar contas, sobreviver. Mas por que é tão difícil escapar dessa armadilha? E como você pode começar a abrir essa porta? Pensa nos momentos em que você quis mudar. Talvez você tenha sonhado com um trabalho melhor, uma casa própria, ou até algo simples, como viajar para um lugar novo. Mas aí vem aquela voz: e se não der certo? E se você perder tudo? Esse medo não é só seu. Ele foi construído por anos de mensagens que te ensinaram a duvidar de si mesmo. Desde criança, você ouviu que o mundo é duro, que sonhar grande é para poucos, que o melhor é se contentar. E cada vez que você ouvia isso, a ideia se enraizava mais fundo. Lembra de quando você era pequeno e via alguém com uma vida diferente? Talvez na TV, na escola ou na rua. Pessoas que pareciam livres, confiantes, sem medo. E você pensava: por que não eu? Mas logo vinha alguém, talvez um parente, um vizinho, dizendo: não se iluda, isso é para outro tipo de gente. Essas palavras não eram só sobre o presente. Elas moldaram como você vê o futuro. Elas te fizeram acreditar que existe um limite para o que você pode querer, como se seus sonhos tivessem um teto baixo feito sob medida para te manter onde está. Esse medo também aparece na forma como você lida com o fracasso. Já reparou como ele parece maior do que realmente é? Quando você tenta algo novo, um curso, um projeto, uma ideia, e não dá certo, parece o fim do mundo. Por quê? Porque te ensinaram que falhar é vergonha, que errar é prova de que você não é capaz. Mas olha só, as pessoas que crescem com privilégios aprendem o oposto. Para elas, errar é parte do caminho, é aprendizado. Para você, foi ensinado como um castigo. Já sentiu esse peso? Aquele medo de tentar porque o erro parece te definir? Um pensador chamado Michel Foucault falava sobre como o poder funciona de jeitos sutis. Ele não precisa de correntes físicas para te prender. Ele usa ideias, regras invisíveis que você carrega na cabeça. Na pobreza, esse poder é cruel. Ele te faz acreditar que sua vida é assim porque é o que Deus quis ou porque você não é bom o suficiente. Mas isso é uma mentira. O sistema quer que você pense assim, porque é mais fácil controlar quem não questiona, quem aceita o pouco como destino. E o que acontece quando você cresce com esse medo? Você começa a se policiar. Já reparou como às vezes você mesmo corta suas asas? Você quer falar algo diferente, mas se cala porque não é seu lugar. Quer tentar um caminho novo, mas desiste porque não é para você. Esse é o medo herdado te controlando, te fazendo ser seu próprio carcereiro. E o mais triste, você passa isso adiante.
Talvez você já tenha dito a um filho, um irmão, um amigo: cuidado, não arrisque demais. Não porque você quer limitá-los, mas porque o medo que te ensinaram agora vive em você. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar isso. O primeiro passo é enxergar o medo pelo que ele é. Uma ideia que te foi imposta, não uma verdade. Pergunte a si mesmo: o que eu faria se não tivesse medo? Talvez seja aprender algo novo, como um idioma ou uma habilidade. Talvez seja conversar com alguém que já chegou onde você quer. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória contra esse medo. Ele não vai sumir de uma hora para outra, mas cada ação o enfraquece, como uma rachadura numa parede que parecia impossível de derrubar. Você não está sozinho nessa. Outros estão lutando contra o mesmo peso, questionando as mesmas vozes. Compartilhe sua história, pergunte como outros estão enfrentando isso. Quero agradecer de coração a todos vocês que se inscreveram no canal, deixaram aquele like, compartilharam o vídeo e escreveram um comentário contando suas histórias. Cada clique, cada palavra de vocês é como uma semente que faz essa mensagem chegar mais longe, ajudando a despertar mais pessoas. Continuem com a gente, espalhem essa ideia e vamos juntos transformar o medo em liberdade.